Olá, crianças, tudo bem? Hoje eu vou atender aos pedidos de alguns alunos que, depois de já terem visto vários vídeos dos assuntos introdutórios da sociologia, querem aprender a relacionar esses conteúdos com as questões do Enem, o que é muito válido e que já dá para fazer uma provinha realmente dos conteúdos que a gente já passou. Então eu selecionei algumas questões e vou lê-las juntos com vocês, respondendo as perguntas. Esse é o nosso canal Keep Calm, eu sou o seu professor e está começando mais uma aula, hoje especialmente questões do Enem. Essa questão que eu peguei está no livro Sociologia para Jovens do Século XXI, que é um dos livros adotados pela Secretaria de Educação de Minas Gerais para o ensino médio, o ensino de Sociologia. E nessa questão a gente vai tratar da questão da ciência e do senso comum, os tipos de conhecimento, que foi a primeira aula que a gente falou no primeiro vídeo que a gente lançou de primeiro ano no canal. Observe a ilustração a seguir e assinale depois a alternativa que apresenta correspondência e sentido entre a resposta dada pelo João de Barro e a definição de senso comum. Então, em primeiro lugar, nós precisamos de marcar as palavras-chave, né, desse primeiro enunciado. Então, eu vou marcar aqui, correspondência e sentido. São duas coisas que a gente está procurando. Correspondência e sentido entre a resposta dada por um João de Barro e a definição do senso comum. Então, esse João de Barro deu a resposta para a pergunta desse João de Barro. A pergunta do João de Barro é: o que é isso, compadre? E a resposta é: resolvi inovar. Observando a imagem, a gente vê um João de Barro tradicional e um João de Barro com uma casinha de 2 andares, com um aquecedor solar, com um lixo reciclado aqui do lado. E esse está falando que resolveu inovar. O autor da pergunta, ele pede correspondência e sentido. Correspondência e sentido entre o quê? Entre a resposta dada pelo João de Barro, então eu vou marcar também a resposta, e a definição de senso comum. Então, na resposta que nós vamos encontrar aqui, numa dessas 5 alternativas, tem que ter a definição de senso comum, de algum modo, correspondendo ao sentido da resposta do João de Barro, que é resolver inovar. Lembrando que a definição de senso comum mais simples, que a gente já viu, é de que é um conhecimento popular, né? Um conhecimento que não tem comprovação, que é da sabedoria popular, do dia a dia das pessoas, que não passou pelo crivo de uma investigação científica ou filosófica e que não é um conhecimento religioso. Então, senso comum são coisas do dia a dia das pessoas que a gente pode dizer que são da sabedoria popular, quando é algo que é mais verdadeiro, ou que talvez nem tenha nenhuma sabedoria, mas do conhecimento comum, né? Aí nós vamos ver as 5 alternativas. Primeira letra A. A resposta do João de Barro. Qual que é a resposta do João de Barro? Resolvi inovar. Reflete a sua integração ao senso comum, quer dizer, resolver inovar faz parte do senso comum? Não tanto, né? Como ele está bem voltado para as questões mais científicas aqui, da inovação, né? Não está muito relacionado ao senso comum. Inovação está mais relacionado a coisas novas que você pode ter, talvez um conhecimento tecnológico, né? Então, essa eu já descartaria de cara. A letra B. A pergunta do outro João de Barro, a pergunta desse aqui. O que é isso, compadre? Revela o seu
inconformismo com o senso comum. Não, ele não está inconformado, né? A palavra inconformismo aqui que é a palavra-chave, ó. Ele não está inconformado, ele está meio conformado, né? Está achando estranho o outro que está com conhecimento tecnológico. Então, inconformado ele não está. Aqui na outra, a palavra-chave seria integração, né? Que ele não integra, esse aqui não integra ao senso comum. Aqui também o inconformismo é a palavra-chave. Esse não está inconformado com o senso comum. Ele está até um pouco meio conformado, achando estranho o outro ter essa atitude. Então, eu riscaria essa aqui também já de cara. A letra C. Os dois personagens dos desenhos assumem na sociedade comportamentos distintos. Isso é verdade, até aí a frase está correta. Mas ambos podem ser identificados como características do senso comum. Ambos não, porque esse aqui está muito mais voltado para a questão científica, né? E esse está mais voltado para o tradicional, para o dia a dia. Então esse aqui é novidade, não é do dia a dia, né? Não é do senso comum que já está há muito tempo consolidado, vamos dizer assim, na sabedoria popular. Então eu já descartaria também essa aqui. A palavra aqui é que ambos, aí falou dos dois, e identificados. Os dois estariam identificados com o senso comum. Então só um que está identificado com o senso comum, senão a gente não teria desmarcado essa aqui, né? Por último, a letra D. A frase resolvi inovar, que é desse aqui, significa, no caso, a ideia de assumir como natural um comportamento que poderia ser entendido como estranho. Essa letra D, ela é o nosso calcanhar de Aquiles, porque a frase resolvi inovar, que é a que ele diz, realmente significa a ideia de assumir como natural um comportamento que é estranho, né? Está sendo entendido como estranho. Então, que poderia ser entendido como estranho e assumir como natural. Por que ela parece ser... Por que eu grifei de amarelo? Porque ela parece ser a correta. Então, ela merece a nossa atenção. Eu não vou descartar ela logo. Essa aqui eu já descartei, não preciso de pensar mais. Para que eu estou marcando? Né? Por que é bom a gente marcar? Se for uma prova muito grande, como são as provas do Enem, às vezes você fica com uma dúvida que você não consegue resolver. E aí você ficar muito tempo, perdendo tempo nessa dúvida, você vai para uma outra questão, depois você volta nela. E aí as que você já desmarcou ali, já riscou, já te ajuda a não precisar de pensar nelas depois. As que você deixou em atenção, talvez você volte nelas. Então essa aqui eu vou deixar ela na atenção. Eu acho que ela pode ser a correta. Vamos ver a letra E. O desenho objetiva provocar uma reflexão sobre a padronização do nosso pensamento e do nosso comportamento, que podem significar coisas que fazemos sem pensar. Essa definição, ela é uma definição muito boa de senso comum. Ela fala do senso comum. Ela fala de uma padronização do nosso pensamento. O senso comum é um pensamento que já foi padronizado, ficou habitual, a gente se habituou a ele. E o nosso comportamento também, nós nos comportamos de acordo com aquilo que a gente pensa também, né, em muitos casos. E podem significar coisas que fazemos sem pensar. Então, o desenho mostra realmente coisas que a gente faz sem pensar. Por exemplo, estranhar a inovação do outro é algo que a gente faz sem pensar. Ele acha muito natural estranhar a inovação do outro, né? É algo que ele faz sem pensar. Então, essa é uma boa definição, que é a padronização do pensamento e do comportamento, significando coisas que fazemos sem pensar. Entre uma e outra, vamos voltar ao que o pede aqui. A gente tem que ter cuidado, porque principalmente questões de sociologia, de filosofia também, mas de sociologia, que é o nosso caso, elas têm, às vezes, respostas que são muito próximas e que, se você não estiver atento ao enunciado, ao que foi pedido,
você pode se confundir e marcar uma que não seja verdadeira no lugar de uma que seja verdadeira. Então ele pede correspondência e sentido entre a resposta dada pelo João de Barro e a definição de senso comum. Então, aqui o resolvi inovar, ele mostra também esse conceito de senso comum. O desenho objetiva provocar uma reflexão sobre a padronização do pensamento. Resolvi inovar não choca com o padrão de pensamento e de comportamento? Só que ele pede correspondência e sentido com a definição de senso comum. Aqui ele não dá uma definição de senso comum tão completa. A frase resolvi inovar, no caso, significa a ideia de assumir como natural um comportamento que poderia ser entendido como estranho. Assumir como natural um comportamento estranho não é uma definição de senso comum. Na verdade, senso comum seria se fosse ao contrário, né? Assumir como estranho um comportamento que poderia ser entendido como natural. Veja que a definição da letra D casa com o desenho, mas não casa com a definição de senso comum. Então, no desenho, realmente, a resposta está como natural, o que poderia ser entendido como estranho. Mas a definição de senso comum é o contrário. É estranho o que poderia ser natural. Então, o que nos resta agora é só a letra E. O desenho objetiva provocar sobre a padronização do pensamento e do nosso comportamento, uma reflexão sobre a padronização do nosso pensamento e do nosso comportamento, que podem significar coisas que fazemos sem pensar. Então, essa é a resposta correta. Tá vendo que não é muito simples responder uma questão de sociologia do Enem. Essa questão, tem ela respondida num aplicativo e num site chamado Brainly, que traz as respostas de muitas questões do Enem para ajudar os alunos. Ela está no Brainly como resposta letra D, mas os livros que eu já consultei, a resposta está como letra E. E essa explicação que eu passei é a única que me faz sentido para a letra E, porque muitas questões do Enem às vezes são anuladas por causa de interpretação, como muitas questões da sociologia são muito interpretativas, então a interpretação tem que ser muito criteriosa. Essa então foi a nossa questão do Enem de hoje. Eu vou gravar mais questões, vou gravar uma questão por vídeo para os vídeos ficarem menores, para não cansar tanto. E aí eu vou lançando outras questões do Enem junto com os vídeos das próximas matérias, ok? Agradeço a vocês a atenção, espero que tenham gostado. Se alguém tiver alguma contestação, quiser comentar a questão abaixo, fique à vontade. Eu dei aí as duas versões, né? No Braille tem a versão de que é a letra D que é a correta, e no próprio livro o autor justifica dessa forma a questão da letra E, né? A alternativa da letra E. Eu concordo com o autor na questão letra E, mas muitas questões do Enem pode acontecer de serem contestadas e serem anuladas porque geram uma dubiedade de sentido. Essa seria uma delas, tá bom? Obrigado pelas curtidas, pelos comentários que estão tendo nos vídeos, pelo feedback que vocês estão me dando no dia a dia, na sala de aula, na rua, e espero que a gente continue fazendo um trabalho bacana.